Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Hoje é dia 1º de abril, o famoso Dia da Mentira. Tivemos mais de 100 mil pesquisas para essa data. Olha aqui, ó, o dia da pegadinha, né? Muita gente já foi enganado nesse dia. E mais do que nunca, essa data se tornou uma referência para o movimento de combate às fake news. A gente acompanha sempre aqui, né, quais são as notícias falsas que estão circulando na semana e é até difícil às vezes de acreditar que alguém ainda se deixe levar por esse tipo de informação. Por isso, nesse Dia da Mentira, a gente aborda a verdade e fala sobre o fenômeno das fake news no mundo. Lá no Twitter, gente, da TV Justiça, eu perguntei aí para os nossos seguidores se eles já tinham sido enganados alguma vez pelas fake news. Vamos conferir aqui, ó, o resultado foi esse. Mais de 60% disse que já foi enganado pelas notícias falsas e quase 40% disse que não. Você aí de casa já acreditou em alguma fake news? Para bater um papo comigo sobre isso, eu converso com Juliano Maranhão, que é doutor em Direito e especialista nesse assunto. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa. Me ouve bem? Boa noite, Mariana. Prazer estar aqui no programa. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa. Bom, vamos lá. A gente está falando aí de fake news e dia da mentira, né? Hoje em dia chega a ser um pouco questionável, doutor, a gente ter um dia da mentira com essa pandemia também, essa epidemia, perdão, de fake news em todo lugar que a gente olha tem fake news e realmente tem prejudicado muito, né, a vida do cidadão? Mariana, eu acho que tem um ponto, a pergunta é interessante, mas tem um ponto importante para esclarecer. Em ambos os temas, o dia da mentira e fake news, o elemento da mentira está presente, é um elemento comum, mas o sentido no qual a mentira aparece em cada um deles é muito distinto, né? Até gostaria de resgatar como aparece, como vai surgir o dia da mentira, né? O dia da mentira ele surge na França no século XVI, com a adoção do calendário gregoriano. Muitos protestaram contra essa mudança de calendário, em particular porque se alterava a data, a contagem do início do ano, as comemorações que ocorriam então na primavera, em abril, no início ali da primavera, você tinha uma mudança para a comemoração para 1º de janeiro. E, obviamente, surgiram alguns gozadores na época que passaram então a fazer troça e pegadinhas com aqueles que protestavam em relação à adoção desse calendário, e uma das brincadeiras era fazer convites para festas fictícias, né? Então era uma espécie de comemoração de mentira. E o dia da mentira vai aparecer aí, como também é chamado em outros países, por exemplo na Inglaterra como Fool's Day, o dia dos tolos, né? Justamente com esse elemento jocoso da pegadinha ou esse fator humorístico. Então, o sentido da mentira aí está numa mentira que vai ser revelada, e essa mentira revelada é que vai provocar o riso e provocar essa distração, esse entretenimento, né? Então, esse elemento de humor é um aspecto muito importante, justamente porque o humor ele é relevante na construção da esfera pública, na comunicação social, não? Muitas vezes nós temos o humor como um veículo importante de críticas políticas que em certos regimes não podem ser feitas abertamente, são feitas de forma oblíqua por meio do humor, por meio da brincadeira, né? E essa forma de brincar também é uma forma de dizer verdades importantes e veicular, levar ao imaginário popular e levar a consciência de todos na esfera pública sobre determinados aspectos importantes da vida pública, da vida social. Então, o dia da mentira, na verdade, tem a ver com um aspecto importante da veiculação de ideias por meio do humor, por meio da brincadeira, e tem a ver também, portanto, com liberdade de expressão, né? Não é proibido mentir, né? Mentir ou exagerar, fazer piadas, usar do humor, é uma forma importante de comunicação social e tem a ver com liberdade
de expressão. O problema é quando essa mentira começa a prejudicar, né? Como a gente está vendo aqui na pandemia, muitas notícias falsas relacionadas a tratamentos, relacionadas, enfim, a questões que não ajudam, né, nesse combate que a gente está tão determinado a querer acabar aí com a Covid, né? Aí eu tenho um uso da mentira que é distinto, né? Uma coisa é usar a mentira como um veículo para o humor, aí a ideia é que a mentira seja revelada e provoque o riso e provoque o entretenimento. Bem diferente quando a mentira, então, ela é utilizada para provocar dano, né? Então, a ideia, as palavras podem provocar danos? As palavras podem provocar danos, e isso é reconhecido, inclusive, pela nossa Constituição Federal, na medida em que coíbe, e a própria legislação penal coíbe o dano à imagem, à reputação por meio da calúnia, da difamação e uma série de outros tipos penais que se preocupam justamente com a mentira que tem por intuito causar danos. E as fake news, elas já entram nesse contexto. Fake news já é um fenômeno bastante recente, contemporâneo, que se tornou possível graças à Web 2.0, né? Ela é diferente da simples difamação ou da veiculação de uma informação falsa na esfera pública que possa trazer dano a uma pessoa. É um fenômeno que pode trazer danos não só a direitos fundamentais de indivíduos, mas pode colocar em risco a própria democracia, a saúde pública. Então, quando eu falo de fake news, a preocupação é com aquela mentira que é voltada para causar danos, mas não necessariamente se trata de mentira. Quando nós falamos de fake news, o próprio termo em inglês, uma tradução exata desse termo fake news, seria notícia fraudulenta. Uhum. Ou seja, aquele conteúdo que é veiculado na comunicação social, na esfera pública, como um conteúdo que se reveste de uma notícia, portanto, que se traveste de uma forma de comunicação, de veiculação de verdades, mas que é fraudulenta. E por que eu digo nem sempre ela precisa conter uma mentira? Eu posso ter uma fake news, por exemplo, que destaque dois aspectos. Por exemplo, um determinado número de pessoas que tomou Coronavac faleceu. Pode ser verdade que algumas pessoas que tomaram vacina faleceram por uma série de outras causas, mas se eu coloco esses dois elementos, que a pessoa tomou a vacina e a pessoa faleceu, ou um grupo de indivíduos faleceu, sem esclarecer esse nexo causal, eu tenho uma distorção da informação, que é maliciosa, né? Ela sugere uma relação causal que não existe, na verdade, e por isso que um outro termo-chave ao se falar em fake news é a desinformação. Então, a veiculação de informações falsas que possam afetar a honra ou violar direitos fundamentais de indivíduos, ou que possam colocar em risco a saúde pública, ou que possam até trazer embaraços ao processo democrático, ou distorcer o processo democrático. Aqui nós estamos falando de fake news que tem esse intuito malicioso de provocar danos a indivíduos e a instituições. Uhum. Agora, doutor, em relação, ainda falando em fake news, mas em relação à punição, né? Hoje em dia, quem publica, dissemina, espalha fake news ainda não é punido de nenhuma forma, né? Esse cenário pode mudar? Tem algo previsto aí mais para frente? Olha, foi discutido um projeto de lei no ano passado e no início desse ano, chamado Projeto de Lei de Transparência e Responsabilidade na Internet, ou também chamado de Projeto de Lei na Fake News. Ainda está em curso, em discussão, e a ideia desse projeto é fazer com que... É difícil você impedir que alguém veicule na rede uma notícia fraudulenta ou fake news. Mas o que você pode é buscar mecanismos de controle desse conteúdo pela plataforma, de moderação desse conteúdo pelas plataformas, ou seja, aqueles que provêm os serviços, que adotem uma série de procedimentos de verificação, verificação após denúncias, e que possam, então, usar esses mecanismos para impedir a propagação de fake news, ou
guardar informações relevantes que permitam com que seja identificada a chamada indústria das fake news, ou seja, aquelas organizações que veiculam ou usam robôs, usam uma série de recursos para propagar e potencializar a propagação de notícias fraudulentas, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp ou em outros serviços de mensageria. E as redes sociais deixam esse processo mais perigoso, né? Porque a velocidade hoje em dia que essas notícias circulam é muito alta, né? Na verdade, por que eu disse que as fake news são um fenômeno típico da internet 2.0? Né? Antes da internet 2.0, que você tinha na mídia tradicional, né, é uma centralização da produção do conteúdo. O conteúdo era produzido pelas grandes empresas de mídia, as empresas jornalísticas, todas elas com uma ética própria, uma formação profissional que já controla aquele conteúdo produzido. Uma série de regramentos e mecanismos de controle e mecanismos de responsabilização da própria organização, da instituição, com relação àquele conteúdo que provoque danos. Né? Na primeira geração da internet, esse modelo foi, de certa forma, mimetizado. Você tinha provedores de conteúdo na internet que centralizavam aquela produção de conteúdo e nós agíamos como telespectadores, praticamente, ali na internet, com a possibilidade de navegar e escolher conteúdos, mas a produção era centralizada. Quando vem a internet 2.0, ali por 2005 em diante, e aparecem as redes sociais, a produção de conteúdo passa a ser descentralizada. E isso muda muito o cenário, porque não mais se tem a possibilidade de fazer o controle editorial daquele conteúdo que é produzido. Muito conteúdo é produzido e com a abrangência da internet, a popularização e a acessibilidade cada vez maior à internet, a abrangência, o alcance daquela informação passa a ser muito grande. Então você tem 3 elementos importantes que passam a fazer com que a mentira ou as fake news sejam mais perigosas. Né? Primeiro, é o alcance, que passa a crescer exponencialmente. Então, uma notícia fraudulenta ou uma desinformação, ela vai alcançar muitas pessoas, que é o que a gente chama de viralização, né? E num curto espaço de tempo, né? Exatamente. Outro problema também sério, que torna mais perigoso, é a perenidade. Né? Como nós estamos lidando com meios de comunicação com registro informático, aquela informação fica registrada e dificilmente você consegue excluí-la totalmente dos meios de comunicação, que é o grande problema do direito ao esquecimento, né? Em que você retira o conteúdo e por algum modo aquele conteúdo volta ou está em outro site ou aparece em outras provedores dessa mídia. E o terceiro aspecto que torna mais perigoso, e esse é o aspecto que você comentou da eleição norte-americana, é o uso de algoritmos para direcionamento do conteúdo, ou seja, a tecnologia, os algoritmos de inteligência artificial tornam possível a examinar dados e fazer análise de dados de tal forma que se identifique aquele público-alvo que é mais vulnerável a um determinado tipo de informação. Né? Isso vai criando aquelas bolhas, né, ou câmeras de eco que propagam aquela informação e polarizam a discussão na esfera pública. Se cria uma polarização, isso permite que sejam identificados aqueles mais vulneráveis e que estão mais sujeitos à mudança de opinião por conta de uma notícia fraudulenta, e foi esse o grande fenômeno que espantou o mundo na eleição norte-americana, que foi a eleição do Trump. Por exemplo, na Alemanha, logo em seguida à eleição do Trump, foi criada uma legislação própria sobre redes sociais, especificamente voltada para criar mecanismos e procedimentos para coibir a propagação de notícias fraudulentas ou de fake news. Tá certo. É isso, doutor Juliano. Acabou nosso tempo aqui, mas eu agradeço demais a sua entrevista, viu?
Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Agora eu volto aqui para as telas para a gente saber o que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet. No início da semana, as pesquisas que dispararam aí no Google foram relacionadas às trocas no governo, Ministério, Forças Armadas, mas a gente teve também outros destaques. Vamos ver. Começando pela segunda-feira, em primeiro lugar, com mais de 1 milhão de pesquisas no Google, a gente tem o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Com ele é possível concorrer aí a vagas em universidades públicas do país, usando a nota do Enem. E aí a divulgação dos resultados do Enem nessa semana, a divulgação movimentou a internet e o tema foi muito pesquisado. Os estudantes podem se inscrever para concorrer a essas vagas a partir do dia 6 de abril até o dia 9. É possível escolher até 2 opções de curso. Anota aí o site para você saber mais detalhes, sisu.mec.gov.br. Lá você encontra todo o passo a passo para se inscrever. Boa sorte! Na terça, já o destaque foi para o auxílio emergencial, que começa a ser pago no dia 6, semana que vem, A nova etapa aí de pagamento vai ter 4 parcelas e o calendário vai variar de acordo com a data de nascimento do beneficiário. A Caixa pediu para os usuários do aplicativo Caixa Tem atualizarem os dados cadastrais. É só clicar em Atualize seu cadastro, tirar uma selfie e enviar os documentos pessoais. As novas regras desse auxílio não permitem novos cadastros, tá? E se ficou alguma dúvida aí, entra no site da Caixa, também vou pedir para colocarem aqui, auxilio.caixa.gov.br, para saber mais informações oficiais sobre o auxílio emergencial. Já na quarta-feira, a gente teve uma notícia bem inacreditável. Um dos ganhadores da Mega Sena da virada, lá do começo do ano, não retirou o prêmio. O prazo era até ontem, 90 dias. O valor, gente, 162,56 milhões de reais. Esse montante deve ser, então, repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior, o FIES, do Ministério da Educação. O Procon de São Paulo até notificou a Caixa sobre o caso e, como a aposta foi online, o pedido era de que a Caixa identificasse no sistema quem foi o sortudo que não buscou o prêmio. Mas aí o banco disse que a obrigação de retirar o prêmio é do apostador. Inacreditável, Brasil, essa bolada aí, A gente vai agora então para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar mais de fake news. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta e continuamos falando aí de fake news e hoje, Dia da Mentira, não tem data melhor para a gente combater esse mal. Aproveita, abre aí seu celular, o Instagram, vai lá no perfil oficial da TV Justiça, TV Justiça Oficial. Lá nos nossos stories está rolando um teste para você medir seu nível de conhecimento sobre as fake news que rodam por aí. Tem perguntas sobre vacina, Receita Federal, muito mais. Quero saber seu resultado, tá? Responde lá e me conta no inbox se você acertou qual notícia é falsa e qual notícia é verdadeira. Aqui também na TV Justiça, toda semana você acompanha um interprograma que aborda uma notícia falsa e explica o porquê daquele fato não ser verdade. Hoje a gente assiste a mais um episódio relacionado à dengue. Vamos ver. Ao mesmo tempo em que vivemos uma situação absolutamente trágica com a epidemia de Covid-19, outros desastres continuam acontecendo, outros problemas continuam entre nós, a exemplo de doenças que são endêmicas em nosso meio, como a dengue. Dengue é uma doença que existe no Brasil há 30 anos, hoje ela está no Brasil inteiro, pode causar casos graves e mesmo mortes. No período em que saímos do verão e entramos no outono, é justamente quando o mosquito mais se multiplica e, portanto, temos o maior número de casos. É necessário que mantenhamos os cuidados
que todos os recipientes, garrafas, pneus, qualquer tipo de recipiente que possa conter água, que exista dentro de casa, nos quintais ou ao redor, devem ser eliminados para evitar, assim, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. Então, vamos cuidar do nosso entorno para evitar a convivência com duas epidemias simultâneas, de Covid e de dengue. E agora, para explicar para a gente essa questão, eu falo com o Sérgio Nishioka, que é infectologista e doutor em epidemiologia. Doutor Sérgio, seja bem-vindo aqui. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores. Não existe essa história, então, de não ter morte por dengue, né? Ela continua aí mesmo com a Covid, né, doutor? Dengue, infelizmente, ela é hoje uma doença endêmica, ou seja, ela é uma doença que nós vamos ter que conviver com ela aí durante muito tempo. Não há, assim, um horizonte, nenhuma perspectiva de que ela seja completamente eliminada e, portanto, a notícia é falsa. Continua acontecendo dengue, continua, infelizmente, tendo, inclusive, mortes por dengue. Só passou alguns dados aqui, eu queria até citar, gente, até meados de março foram notificados mais de 103 mil casos prováveis de dengue no Brasil, né, doutor? É um número alto, né? Se a gente for olhar aí durante todos esses anos, a gente tem o quê? 3 meses, né? Até meados de março, nem 3 meses completos, né? E a gente já tem mais de 100 mil casos. Ela é uma doença transmitida por mosquitos e nós todos os anos observamos um número bastante grande de casos, comparado com outras doenças, pode até assustar. Mas, comparativamente ao ano passado, nós estamos tendo menos casos de dengue esse ano do que tivemos no ano passado. No ano passado inteiro, foram quase 1 milhão de casos, 987 mil, coisa assim. Esse ano houve uma redução até o momento, né, o que não quer dizer que não vai aumentar ao longo do ano, mas uma redução de em torno de 70%, 75% comparativa ao ano passado. Mas isso varia de ano a ano. Doutora, a questão dos sintomas, né, tanto da Covid quanto da dengue, às vezes eles se misturam, às vezes se parecem, né? Existe essa possibilidade da pessoa também não saber se está com um ou se está com outro. Quero também que o senhor fale um pouco das reações cruzadas entre os testes, né, sorológicos. Isso. Particularmente no começo da doença, dengue, Covid-19, assim como outras doenças também, podem ter manifestações que são muito semelhantes, né? Febre, dor de cabeça, dores no corpo, e com a evolução da doença podem aparecer manifestações que permitem ao médico distinguir, mesmo clinicamente, com mais facilidade uma da outra. Mas no início pode ser muito parecido, e existe, inclusive, assim, quando se faz uma investigação laboratorial com exames comuns, como o hemograma, que algumas das alterações, no caso de Covid-19 e de dengue, podem ser comuns, né? Por exemplo, a contagem de linfócitos pode estar baixa, a contagem de plaquetas pode estar baixa. Então, pode ser difícil para o médico fazer o diagnóstico diferencial apenas pelas manifestações clínicas e pelos exames de laboratório mais comuns. Precisa fazer, muitas vezes, os testes específicos, né, para se fazer o diagnóstico de uma doença ou de outra. E aí entra a questão que você me perguntou. Já se descreveu na literatura médica que pode existir pessoas que têm Covid-19 e o teste para dengue, sorologia, teste rápido, pode dar positiva. Seria um falso positivo. E já se descreveu também o contrário, da pessoa que tem dengue e testa positiva também para um teste sorológico, teste rápido para dengue. Não é aquele teste que se tenta, no caso da Covid, diagnosticar a doença na fase aguda através da detecção do RNA aqui na garganta, né? Aquele que coloca aquele espécie de cotonete
não é esse teste, estou falando do exame de sangue. O sorológico é aquele que fura o dedinho e sai aí pouco tempo depois, né, o resultado. Isso, que em 15 minutos está pronto, né? Tanto para dengue quanto para Covid. E ainda há uma outra situação que é rara, mas também já foi descrita na literatura médica, de co-infecção, da pessoa ter o azar de ter, ao mesmo tempo, dengue e Covid-19, tá? Então, tudo isso é possível, lógico que não é comum isso acontecer, mas existe, e isso dificulta o trabalho do médico, porque ele tem que levar em consideração essas possibilidades também. E existe vacina para dengue, doutor? Existe uma vacina para dengue aprovada que existia uma expectativa muito grande quanto a essa vacina há alguns anos atrás, mas que chegou a ser aprovada em vários países, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, ela só foi usada em termos de programas públicos no estado do Paraná, por um curto tempo, mas foi uma vacina que, com a sua implementação na prática, e particularmente com resultados de outros países, se viu que ela não poderia ser utilizada em todas as faixas etárias e que existe um risco, não é enorme, mas está presente, das pessoas se infectarem com o vírus da dengue, um dos 4 vírus, poderiam ter formas mais graves da doença, se fossem vacinadas sem ter anticorpos prévios, sem ter infecção. A conexão está falhando aqui um pouquinho, doutor. Não sei se você está me ouvindo ainda. Como é que é? Conexão. Eu estou te ouvindo muito bem. Vamos lá, pode finalizar. A conexão falhou? É. Tá, basicamente, então, é uma vacina que pode ser usada só entre os 9 anos de idade e os 45 anos de idade, e em pessoas que já tiveram uma infecção, pelo menos por dengue, demonstrada, então, por um exame de sangue. O que basicamente inviabiliza a utilização em larga escala em programas de imunização, né? Ela pode ser usada, mas é uso muito limitado. E existem várias outras vacinas que estão em investigação, inclusive uma aqui desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, que já está na fase 3 de desenvolvimento, que é a última fase antes do registro da vacina, mas que, por esse motivo de dengue ser uma doença complexa, complicada de ser estudada, o estudo tem previsão para término apenas em 2024. Então, a curto prazo, nós não devemos ter nenhuma vacina para ser utilizada em larga escala. Tá certo, doutor. Muito obrigada aqui pela entrevista e pelos esclarecimentos. Viu? Uma boa noite. De nada, boa noite. Bom, gente, é isso. Se cuidem. Não deixe de acompanhar nas nossas redes também, Instagram, Twitter e YouTube. Para você, uma feliz Páscoa. Eu volto semana que vem com mais assuntos da web. Até lá.